Claridade, claridade, ó caridade de Jesus. É mais um foco de luz espargindo no universo. Claridade, claridade, ó caridade de Jesus. Tantas almas induz a buscarem o certo. Claridade, claridade, ó caridade de Jesus. Porta dentro nos seduz para Deus nos tornar servos. Claridade, claridade, ó caridade de Jesus. Refletida em águas azuis, teus contornos são tão belos. Claridade, claridade, ó caridade de Jesus. Quem te pensou ainda produz, te acompanha bem de perto. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra comemorativa do aniversário do Centro Espírita Caridade de Jesus, de São Francisco do Sul, 126 anos, muita história, muitos corações amigos, muitas almas afins que sustentam essa casa, sustentam esse ambiente que nós, com muita honra, muita alegria, fazemos parte. Estamos no dia a dia desse movimento da espiritualidade amiga que sustenta, que ampara esse centro espírita aqui de Santa Catarina, São Francisco do Sul, né? Então, meus irmãos, nós temos para a nossa reflexão da noite de hoje, nós vamos falar sobre educação no lar. É um tema que Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Mas, antes, gostaríamos de falar um pouco sobre o aniversário da casa, sobre essa comemoração. Hoje estamos às vésperas aí, né? Porque é 21 de julho, né? Então, amanhã realmente culmina, amanhã é a data, então, da fundação dessa instituição abençoada, Caridade de Jesus. E gostaríamos de falar, sim, a respeito dos homenageados, né? Então, todos aqueles, os fundadores que, inspirados, né, pela espiritualidade maior, fizeram com que desse, então, início a essa atividade que há 126 anos vem consolando corações, tanto encarnados como desencarnados, né?
todos nós aqui que estamos ainda no plano físico e tantos outros, muitas vezes ainda se debatendo nas dificuldades no plano espiritual, que procuram a casa, ou são direcionados então à casa através das mãos benfeitoras do Dr. Leocádio José Correia, que é o nosso mentor. Então a esses fundadores nós rendemos homenagens. Que Jesus continue os abençoando, porque certamente eles continuam trabalhando junto conosco, né? Quiçá já não reencarnaram novamente, né? E estão entre nós, nos ajudando. Sabemos que essas inspirações vêm do plano maior, nós não fazemos nada sozinho, e também podemos considerar abençoados e também homenageados todos aqueles continuadores, né, desta maravilhosa empreitada no rumo da caridade de Jesus. Então a todos os continuadores, a todos os fundadores e todos os que atualmente estão também trabalhando, né? Então todos são homenageados, todas as pessoas que trabalham de alguma forma, independente da atividade que tem na casa, independente daquilo que ela proporciona para a casa, daquilo que faz com que a casa funcione, com que ela continue, com que ela ande, com que ela prossiga naquela ideia, naquele projeto, lá em 1895, quem sabe até antes, né? Que a espiritualidade sempre faz as coisas muito bem programadas e com bastante disciplina e organização. Então todos nós, todos vocês que fazem parte dessa história atual, também são os homenageados neste dia 21 de julho. E nunca esquecendo que a casa somos nós, né? A casa Caridade de Jesus, uma casa espírita, uma casa de oração, uma igreja, elas são as pessoas, né? Sem as pessoas, elas não existem, né? E nós, espíritas, sabemos que tem mais algo a ser agregado, que é o plano espiritual, né? Então não existe uma casa espírita sem que tenha um plano espiritual em cima, à frente e acima, né, das nossas cabeças, das nossas ideias, coordenando e dando continuidade, dando sequência e paz, principalmente, e disciplina para que tudo ocorra da maneira correta. Então são 126 anos que devem ser comemorados com muita alegria, com muita paz e com responsabilidade, porque nós esperamos, né, contamos que a gente possa estar comemorando 250 anos, né? Daqui 126 anos, certamente eu já devo estar quase de novo aqui, se me permitirem, né? Mas de qualquer maneira, a gente conta com isso, a gente espera isso, nós torcemos e trabalhamos para isso, todos nós, eu tenho certeza. Então todos estão de parabéns, todos são os homenageados neste dia 21 de julho. Dito isto, meus irmãos, vamos então fazer a nossa oração para ambientarmos a nossa mente, os nossos corações, dizendo: Mestre Jesus, mais uma vez, graças a Ti, estamos aqui, exercendo que humildemente, que muito simploriamente, a nossa tarefa, fazendo
com que a tua palavra, com que teus pensamentos possam ser disseminados, possam ser espalhados por esse universo. Te pedimos a bênção, te pedimos a orientação, Mestre Jesus, para a noite de hoje, para o assunto que nós vamos colocar aqui, para que os nossos pensamentos, as nossas ideias, transformadas em palavras, possam ser bem compreendidas e bem expressadas, de maneira que todos possam assimilar o que nós vamos discorrer essa noite. Te pedimos a bênção, a espiritualidade amiga, protetora da nossa casa, do nosso ambiente doméstico e de todos nós. Pedimos então a permissão para iniciarmos mais uma tarefa na noite de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, eu vou me atrever a procurar pelo nome aqui, vamos ver aqui. Aparecida, boa noite. Boa noite, Raul, amigão. Boa noite, Dona Neuza. Boa noite, Fabiano. E há outros que eu não consigo ver aqui. Daqui a pouco eu desligo isso aqui, né? Estrago tudo a ideia. Mas enfim, meus irmãos, boa noite a todos que estão aqui nesse momento e aqueles aqui eu peço desculpa que eu não consigo ver o nome aqui, tá bom? Mas sinto-se todos bem-vindos a esse momento maravilhoso. Então a nossa tarefa para a noite de hoje constitui, como já comentamos antes, né? Nós vamos falar sobre educação no lar, né? E isso está no livro do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele fala assim, ele cita João 8,38. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. E esta parte que ele menciona aqui, que Emmanuel vai falar, ela está, vamos ver aqui, na íntegra ela está assim, ó. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Vamos ver então Jesus dando testemunha daquilo que ele via na presença, junto a Deus, né? Então ele falava e fala para nós, e para a época ele falava para aqueles que estavam ao redor dele, daquilo que ele via junto de Deus, né? A respeito do amor, a respeito de tudo aquilo que ele veio pregar, que ele veio fazer. E Emmanuel, então, desse trechinho, né? Emmanuel faz aqui vários parágrafos aqui para a nossa reflexão. É evidente que nós vamos nos ter aqui a 2 ou 3 parágrafos, vamos falar a respeito um pouquinho de cada um deles, para a nossa reflexão da noite de hoje. Então ele fala assim, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Isso quer dizer, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que rever novamente esse nosso esquecimento que dentro do lar é que se forma o caráter do ser humano, o caráter da criatura, né? É a partir do próprio lar, é de dentro de casa que nós tiramos tudo o que é de bom ou de ruim daqueles seres com que nos relacionamos lá fora, né?
Nós viemos de dentro de casa, aprendemos com os nossos pais. É por isso que ele menciona que nós, os filhos, fazem aquilo que eles veem os vossos pais fazer. Eles imitam os pais. Concluindo, é isso aí. Boa noite, Luci. Seja bem-vinda. Então, quando Emmanuel fala a respeito disso, e ele está simplesmente fazendo com que nós pensemos o seguinte: nós vamos ter que rever, né? Porque a nossa forma de educar atualmente, dando liberdade, né, plena dos instintos, né, esquecendo a pouco os antigos ensinos, né? O bom comportamento, né? O respeito aos mais velhos, né? A educação, a cortesia, né? Muito obrigado, né? Agradecer, pedir licença, né? Respeitar os mais velhos. Essas coisas que aos poucos vêm se perdendo, né? Pela existência. Mas Emmanuel é bem categórico, né? Cedo ou tarde, nós seremos compelidos a reajustar nossos propósitos. Compelidos é o seguinte: nós vamos ser forçados. As circunstâncias que nos rodeiam, a circunstância social, vai fazer com que nós repensemos a forma como nós estamos educando nossos filhos. Nós vemos, eu não vou antecipar, porque ele vai falar isso aqui para frente, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas o meio social sai de dentro da nossa casa, né? Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que. Então tá. Vamos primeiro parar aqui, né? De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais. Bom, se a gente fizer um olhar... Boa noite, Cleison, meu amigão, seu Afonso, meu outro amigão, meu irmão, meus irmãos, amigos de caminhada. Boa noite. Então, se os meios corrompidos significam maus pais, e nós vamos observar então hoje, né, atualmente, o meio social em que vivemos, se nós olharmos os noticiários, se nós olharmos o nosso meio político, o nosso meio social, o nosso meio econômico, nós vamos ver a resultante de cada lar, de cada ensinamento daqueles que estão ali, né? Então, esses são realmente o ambiente que nós criamos para nós mesmos. E ele fala, né, que a nossa missão é amorosa, né? A missão dos pais humanos, que são os primeiros mentores da criatura, é uma missão amorosa, certo? E claro que ele diz assim: a peso de longos sacrifícios, né? Tem pais, né? Tem os pais agora, a minoria, a grande minoria, né? A peso de longos sacrifícios conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Parece que dá a entender assim, algo meio que catastrófico, né? Então,
os pais, que é uma minoria, né? Entre esse meio corrompido, a peso de longos sacrifícios, esses pais conseguem manter na vigilância coletiva uma segurança possível contra a desordem ameaçadora. É um trabalho. Ser pai, ser mãe, né? Ser cuidador, porque aqui nós falamos no sentido de família, mas é evidente que é quando nós somos cuidadores, nós temos os nossos tutelados, aqueles que estão aos nossos cuidados, né? Independente da consanguinidade. Nós relatamos os pais no sentido de família, mas todos, independente da relação social que existe, né? Mas que tem uma criança ou tem mais de uma criança, mais de um ser sob a sua responsabilidade, sob a sua forma de educar e de ser mentor, como diz Emmanuel aqui, então é a partir de dentro do próprio lar. Então, independente da formação e da estrutura social da família. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então, é um trabalho ser pai, ser mãe, ser cuidador, ser responsável por outro ser, né? Ainda incapaz de raciocinar por si próprio, ainda incapaz de tomar as próprias decisões. Então, é um trabalho e cooperação com Deus, porque é para Deus. Nós educamos os nossos filhos não para nós, não para nos obedecer, não para fazer a nossa vontade, e sim educamos os nossos filhos para fazer a vontade de Deus, assim como nós devemos fazer a vontade de Deus, porque vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Então, os nossos filhos vão fazer a vontade de Deus se eles aprender conosco que fazemos, ou pelo menos deveríamos, fazer a vontade de Deus, como disse Jesus para nós. O homem ou a mulher, aqui falando em casal, né? Pai e mãe, né? O homem e a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Bem, é aquela história, né? Nós temos os filhos sob nossos cuidados, mas se nós terceirizamos isso, se nós deixamos essa responsabilidade para outro e para os outros, achando que são os outros que devem educá-los, né? Que deve dar um destino, pelo menos razoável para aqueles seres, nós nos esquecemos dos nossos compromissos espirituais com eles. E Emmanuel é bem claro, né? Que nós não podemos achar que nós temos uma família e que os nossos filhos, então, vão ficar sob o cuidado dos outros sem que nós tenhamos que, digamos, ser responsável por esse abandono. Porque nos apoiamos muitas vezes nas questões materiais, né? Não, eu dou de comer, eu dou de tudo, né? Não falta nada para o meu filho. Eu dou uma boa escola, eu dou tudo que ele precisa, ele tem, dou conforto, né? E nesse dar coisas materiais, né? Doar, proporcionar coisas materiais, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é secundário, né?
Porque mesmo Jesus, quando fala, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado como acréscimo. Então ele trata tudo que não seja o reino de Deus, tudo que não seja justo como o resto. Né? O resto vos será dado como acréscimo. A matéria, para nós, o sentido material deveria ser secundário. Nós deveríamos pensar mais no coração, no amor, né? Que nós temos que nós deveríamos desprender em favor daqueles que são os nossos filhos, aqueles que estão dentro do nosso lar. E é claro que Emmanuel nunca perde a oportunidade de dar aquele puxãozinho de orelha básico, né? Boa noite, seu Maurício. Tudo bem com o senhor? Muita paz. Seja bem-vindo. Então, o Emmanuel simplesmente diz assim, né? Que os pais que querem ser gozadores, achar que eu tenho filhos, mas tem quem cuide, eu dou conta e me desdobro, né? Em várias atividades profissionais e me envolvo com tantas coisas para que eles tenham o bem, né? Essa é a nossa desculpa e que muitas vezes pode ser até uma fuga e nós não percebemos, né? Mas ele diz assim, ó, os pais que fazem isto estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Isso quer dizer, são realmente atitudes inúteis, né? E prossegue. Agora, de todo o texto, assim, eu parei muitas vezes para pensar porque eu não entendi de pronto o que Emmanuel quis dizer a respeito. Na verdade, eu não acreditei muito que ele estava falando isso, mas dessa forma que eu entendi, né? Então, Emmanuel prossegue. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Gente, sinceramente, isso aqui eu pensei muito a respeito disso para tentar entender o que Emmanuel quis dizer com isso. Né? A sequência disso, na verdade, é que explica. Né? Mas é interessante porque ele diz assim, ó, não faz sentido, não vai surtir efeito se nós improvisarmos sociólogos, professores, aqueles que tentam ensinar, aqueles que tentam educar, né? Nós não vamos conseguir substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Quem são os sucedâneos abstrusos que envenenam a alma? Somos nós, os pais. Sucedâneos abstrusos são aqueles que são confusos, aqueles que são os cuidadores, aqueles que são os responsáveis. Então, nós não vamos conseguir substituir um professor, um evangelizador, por um pai equivocado, por uma mãe equivocada ou por um responsável equivocado que está na frente da educação de uma criança. É triste ouvir isso, né? Mas esses abstrusos somos nós. Num maior ou num menor grau, somos nós. Né? Porque nós temos sempre a nossa intenção evidente de educar, de cuidar, mas nós, quando não estamos pautados no Evangelho,
quando nós não estamos seguindo realmente a vontade do Pai, a vontade de Deus, nós somos abstrusos. Realmente, nós somos aqueles confusos e acabamos, então, envenenando a alma. E é muito certo isso, porque ele vai dar sequência nesse texto e nós vamos entender. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei, pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então, aí a gente consegue entender o que Emmanuel falou, né? Então, nós não vamos jamais conseguir substituir um pai que está lá naquele meio familiar educando, ou os pais que estão naquele meio familiar educando aquelas crianças, não dando o sentido da vida verdadeiro, não apresentando o Evangelho, não apresentando Jesus, não apresentando Deus, uma boa moral para aquela criança, é de balde, né? Isso é certo o que Emmanuel fala. E aí é o papel, então, do quê? É o papel, por exemplo, da casa espírita, né? E falamos da casa espírita porque nós somos espíritas, mas é o papel daqueles que têm Jesus, que têm a mentalidade cristã de tentar ajudar o próximo. E o próximo a ser ajudado são os pais, são esses abstrusos, todos nós, na verdade, como falamos, do maior ou menor grau. Porque nós podemos ensinar nossos filhos a reagir perante a sociedade como nós reagimos com eles, não é? Então, eu sempre penso, né, muitas vezes nós, quando nos aprofundamos um pouco mais na educação, a gente vai perceber que, se nós compreendermos, são os filhos que nos educam, né? Se nós formos responsáveis o suficiente e nós vermos as reações de nossos filhos, nós vamos ver praticamente com reflexo nosso neles, né? Porque eles vieram tem certamente a sua personalidade, mas Deus fez com que eles ficassem esse período da infância, da tenra infância, até a pré-adolescência, até a adolescência, sofrendo as nossas influências, sofrendo aquelas nossas interações, aquele nosso momento de interagir com eles e de mostrar para eles como nós devemos reagir perante a vida. E aí eles vão nos imitar mundo afora, né? E somente, como diz Emmanuel, um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus não vai fazer isso, ele vai estar acima disso, né? Mas, na média, todos nós sabemos que não é assim, né? Então, meus irmãos, Emmanuel conclui assim: ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Veja só, ele conclui desta forma: se tendes filhos na terra, né, ouçamos o Cristo e guardai a declaração do Mestre como advertência. Quer dizer, os filhos sempre vão imitar lá fora o que eles veem dentro de casa, o que eles falam, o que eles ouvem falar dentro de casa. É bem verdade que depois que eles saem para o mundo, para a escola, para a faculdade, para as amizades, eles vão ser atraídos por aquilo que pertence a eles. E ali, meus irmãos, nós não podemos fazer muita coisa depois, né? Mas, até então,
enquanto eles estiverem dentro desse mundo que é o nosso lar. E esse mundo que é o nosso lar, durante todo esse período dessa infância, todo esse período que eles estiverem conosco, eles ouvirem Deus todo dia, ou eles ouvirem falar de Jesus todos os dias, certamente, para o futuro, eles vão ter uma balança pesando para um lado, se não para equilibrar, mas pelo menos para que haja para eles uma referência do bem, uma referência do mal. Porque o mundo ele oferece, né? A matéria ela oferece muitos atrativos para nós adultos, né? Para nós que muitas vezes ainda não estamos, como é que se diz, inteirados, acho que a palavra é inteirado, né? Das verdades ainda, né? Das verdades. Nós também somos atraídos, né? Mas pela experiência e pela vivência, nós repensamos. Mas os jovens, mas as crianças agora, elas saem de dentro do seio familiar para o mundo com uma proposta. E a decisão daí sim vai ser deles. Mas nós teríamos, né, então, feito o nosso papel. E Cleison fala aqui, ó, a contribuição de Cleison. Na convivência doméstica, todo o esforço, todo o trabalho se converte, se transforma em fontes de bênçãos e plenitude. Ah, mas é verdade. Isso é muito bom. Você vê muitas vezes, ou conseguir interagir com teu filho em algum momento, e você perceber que aquilo que você está fazendo, ou a forma como você está procedendo, está influenciando ele, isso é muito bom. Isso realmente se converte, se transforma em fontes de bênçãos de plenitude. Concordo plenamente, meu irmão Cleison. Então, meus irmãos, o papel da casa espírita, nesse caso aqui, qual que é? É quando os pais levam os seus filhos para o centro, nas noites de palestra, que hoje agora a gente não está fazendo por causa dessa situação da pandemia, né? Mas vai voltar, e quando voltar, que os pais, quando voltarem, voltem levando seus filhos para a evangelização, mas que também pensem em se evangelizar também, né? Se evangelizar. Porque a gente costuma geralmente terceirizar. Falar de Deus é com o pastor, com o bispo, é lá com o padre. Eu não vou falar porque eu não entendo disso, né? Porque a gente acaba fazendo, terceirizando, tirando, né? Como uma forma até inclusive de fuga, porque falar de Deus, falar de Jesus, muitas vezes é difícil porque a gente já sabe que já não está pisando muito bem no caminho, não é? Então, a gente acaba terceirizando, inclusive a evangelização. Né? E nós não temos mais tempo para isso. Né? O mundo está caminhando, esse planeta de regeneração que está se formando, né? E esse planeta, isso é uma realidade que teve o start agora, ele teve o start agora. Isso vai demorar realmente, vai demorar muitos anos, nós vamos ver muitas transformações, né? Nós vamos participar talvez de muitas transformações, mas por que não colocar, né? Já então, esses pequeninos, por que não colocar eles já nesse caminho, já nessa orientação? Porque demais a espiritualidade amiga ela já coloca, então, no caminho, quando nós contribuímos. Ela já prepara, porque o nosso trabalho fazer aqui na Terra o que está possível para nós fazer aqui no mundo material.
porque o mundo espiritual trabalha, com certeza, para que o que nós fazemos aqui surta efeito. Não é trabalho em vão, é um trabalho em conjunto. Então, uma casa espírita, quando ela tem a evangelização, quando tem as crianças indo para aquela aulinha ali, que o pai muitas vezes leva para não se incomodar, né? Porque daí fica incomodando, né? Ou então deixa em casa, pior, né? Porque muitas vezes deixa em casa porque daí incomoda, ou daí não quer ir para evangelização, não. Então eu vou e não levo, né? E nós estamos falando aqui dentro da doutrina espírita, de novo falando porque nós somos espírita, mas todo o segmento cristão que busca o bem do próximo, o amor ao próximo, ele tem que colocar como prioridade a educação, o ensinamento da criança, mas sobretudo, né, a conscientização do pai e da mãe, daquele responsável, né, do pai, da mãe, do responsável, daqueles que têm as crianças, que têm sobre seus cuidados, também evangelizados. Eles também têm que ser evangelizados. E temos aqui, boa noite, Denise, temos aqui o nosso amigo, vamos ver aqui, nosso amigo Maurício. Além do corpo frágil com o qual iniciamos nossas vidas, existe um espírito imortal dotado de personalidade, maturidade e tendências que podem ser modificadas através da educação e dedicação dos pais. É isso aí, seu Maurício. Hermínio? Perdi aqui agora, já perdi. Perdi aqui, mas eu já li o texto, né? Hermínio C. Miranda. Certinho, meus irmãos. Então, mais uma vez, boa noite, Denise. Boa noite. É isso aí. Chegamos então mais uma vez aqui, encerrando aqui a nossa singela contribuição, falando um pouquinho sobre a educação no lar, sobre essa responsabilidade nossa como pais, como responsáveis pela criança que somos, e o papel do centro espírita também, na hora dele proporcionar, dele apresentar para os pais essa proposta de evangelizar-se para evangelizar o filho, né? Então, o pai, a mãe, o cuidador, aquele que está cuidando, aquele que está protegendo aquela criança, além de todos os cuidados necessários, claro, da saúde, da vida material, né, da instrução, além disso, e muito mais importante que isso, é uma orientação espiritual, né? Porque é para isso que nós estamos aqui. É para colocarmos uns aos outros no caminho do Pai, no caminho de Deus. Certo, meus irmãos? Então, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Agradeço a colaboração dos amigos que eu pude ler aqui os comentários. Peço perdão para aqueles que eu não consegui. E temos amanhã, então, a nossa comemoração do dia de fundação do Centro Espírita Caridade de Jesus de São Francisco do Sul. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos calorosamente abraçados aqui por esse que vos fala. Que Deus abençoe e vamos fazer então a nossa oração de encerramento. Deus nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade que nos deste de conversarmos a respeito desse assunto tão importante que é a educação no lar.
Muito obrigado, Pai, por nos permitir expressar o pensamento de Jesus. E sabemos que nesses momentos em que nos reunimos, os nossos pensamentos num único feixe, num único pensamento do bem, de amor e de bondade, de luz e de esperança. Que então esses nossos pensamentos possam ser direcionados, Senhor, para aqueles irmãos nossos menos favorecidos, que se encontram nos hospitais, que se encontram muitas vezes desamparados. Que o teu nome, Jesus, possa ecoar em seus pensamentos e que eles sintam um ímpeto nesse momento agora em que estamos aqui, Senhor, que eles sintam o ímpeto de te buscar de alguma forma, de te pedir perdão, Deus, de te pedir desculpas, de largar todos esses pensamentos, muitas vezes de remorso, de angústia, de sofrimento, e saber que eles podem ser mais do que são. Aqueles irmãos, Senhor, que se encontram nos hospitais, que possam sentir a Tua presença agora com as nossas vibrações, Senhor Jesus, numa esperança de paz, de alento, de tranquilidade e de cura. Que assim seja. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.